O caso Jair no Vasco é um dos mais inacreditáveis da temporada e apenas escancara a necessidade de buscarmos um diretor competente de futebol no mercado antes da abertura da janela. Porque não podemos depender do Felipe e do Pedrinho novamente para solucionar as lacunas da nossa equipe. A última vez em que o volante havia entrado em campo com a camisa do clube tinha sido no dia 1º de maio. Mas o pior é que a sua ausência nas últimas partidas não se deu por conta de uma lesão, suspensão ou algo parecido. Foi uma escolha da direção, por entender que o salário do jogador era muito alto para que ele não fosse titular. Porém, é justamente aí que mora a sucessão de erros que apenas espelham como tem sido essa gestão. Se o Diniz foi contratado e elogiou o jogador diversas vezes, por que foi a direção quem definiu se o Jair era útil ou não para o treinador? A mesma gestão que gastou no passe de Jean Davi, Maxime e Lloyd, que gasta com os salários de Oliveira e Alex Teixeira, entre outros que vieram e não foram úteis em nenhum momento. Podemos até achar que o Jair pode não valer o salário que recebe. Não cabe a mim discutir o quanto cada um merece receber. Essa não é a minha função e se o Jair recebe esse valor tem a ver com o que ele fez ao longo da sua carreira. Ponto. O erro está na forma como o Vasco conduziu tudo isso, ao afastá-lo de jogos importantes para o clube e mantendo jogadores inúteis no elenco. Agora, segundo o Diniz, ele irá permanecer e o clima com a gestão será uma merda, porque todo mundo sabia que queriam negociá-lo e em campo ele mostrou que pode ser uma peça perfeita para a ideia de jogo do treinador. Inclusive uma peça muito melhor do que a própria direção seria capaz de buscar no mercado. Até porque eles já provaram diversas vezes que são incapazes de solucionar os problemas do Vasco nesse sentido. Então, entre buscar mais uma aposta na janela gastando dinheiro, é muito melhor apostar no Jair. Porém, como será no fim do ano, torcedor? Perto do fim do seu contrato, ele pode assinar com qualquer clube a partir do próximo mês um pré-contrato. Caso não o faça, como seria uma possível renovação de contrato no fim do ano, caso ele se torne uma peça importante para o time de Diniz? Após a direção ter feito tudo isso com o jogador nesse mês de maio, às vezes o amadorismo na forma com que a gestão conduz as coisas no futebol me assusta. Só foram perceber que o Jair era uma peça importante pro plantel na ausência do Hugo Moura? Mas e no jogo contra o Fluminense? Não poderíamos ter utilizado ele já? A decisão foi tomada após tudo isso, onde era muito óbvio que um jogador que tem por característica o passe seria importante pro Diniz, que tem essa característica no seu estilo de jogo. Bastou uma partida para percebermos isso. Além de o treinador ter externalizado isso em vários momentos também. Se acham caro pagar 800, 900 mil ou algo parecido pro volante até dezembro, que falaremos do dinheiro que gastaram no Jean Davi, que nem joga e custará muito mais que o Jair nessa temporada até o fim do ano. E também do Lloyd, que custará muito mais do que o Jair, em função do valor do passe e das luvas também. Do Maxime eu não vou nem falar, né? Jogador que nem jogou e já foi embora e também custará mais do que o Jair pro Vasco, porque teremos que pagar pelo passe dele. Às vezes falta inteligência para ler o futebol, saber administrar as coisas internamente, mas principalmente falta tato para trabalhar com as pessoas no futebol, onde o Felipe já tinha errado e muito com capaço na sua fala, independente do que tenha acontecido nos bastidores. Agora o erro se repete com o Jair também na administração da situação, onde até o seu empresário, que poderia ser um aliado na janela, se posicionou revoltado com a situação. Falta inteligência às vezes para gerir esse tipo de situação e eu espero que não tenhamos problema com a continuidade do jogador daqui pra frente, porque o problema do Vasco, tanto em campo como financeiramente, tá bem longe de ser o Jair.